Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É muito bom estar com você aqui mais uma vez para compartilhar a Bíblia Sagrada. Estamos na terceira noite falando sobre fé, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11. É um texto conhecido como Galeria da Fé, onde define o que é fé e cita exemplos de personagens da Bíblia que viveram por meio da fé e agradaram a Deus. Então, nessa terceira noite que estamos, queremos falar, ainda que de forma breve, sobre dois personagens. O primeiro dele é Enoque e o segundo Noé. Para quem não os conhece, de ouvir falar, nós vamos ler um pouquinho lá em Gênesis para falar sobre a obra desses homens. Vamos então abrir Hebreus capítulo 11, versículos 5, 6 e 7. Hebreus 11, versículo do 5 até o 7. Vejamos o que diz a Bíblia. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então veja que nós estamos aqui nos deparando sobre dois personagens que, segundo a Bíblia, viveram e agradaram a Deus porque tinham uma vida de fé, um estilo de vida de fé. O primeiro deles é Enoque. A Bíblia cita dois homens que partiram para a presença de Deus sem experimentar a morte. O primeiro deles foi Enoque. E onde está mesmo o texto da Bíblia que fala sobre Enoque? Convido você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 18, a partir do 18. Gênesis 5, a partir do 18, diz assim: Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando eu leio esse texto bíblico, eu fico pensando no arrebatamento. A Bíblia fala sobre arrebatamento, em especial os textos do Novo Testamento. Enoque é um homem que foi arrebatado, que não experimentou a morte. Tanto Enoque como Elias foram os homens que não experimentaram a morte. Deus os tomou para si. Eles foram para a presença de Deus. E diz a Bíblia que Enoque tinha 365 anos de idade quando ele simplesmente desapareceu. E a Bíblia diz por que ele desapareceu? Porque Deus o levou. Veja que se fosse em nossos dias, os parentes de Enoque teriam ido à delegacia, teriam ido dar queixas da desaparecimento de Enoque. Talvez cartazes fossem espalhados pelo mundo de então. Talvez houvesse uma procura via internet, via autoridades públicas. Mas a Bíblia deixa claro aqui que Enoque, ele caminhava tão íntimo de Deus, ele agradava tanto a Deus, que Deus não permitiu que ele provasse a morte. Mas Deus o tomou para si. Deus o levou para si. E diz a Bíblia, no livro de Hebreus, que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, ninguém o encontrou porque Deus o havia levado. Mas é interessante que as Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Era um homem de fé, era um homem que caminhava com Deus. Eu fico pensando Deus no céu, diante dos seus anjos, serafins, querubins, todos aqueles que o adoram, olhando para a terra e apontando Enoque.
Vejam que homem de coração bom. Vejam que homem temente. Vejam que homem cheio de fé. E a Bíblia cita que Enoque foi tomado para Deus, porque Deus se agradou da conduta de Enoque. Era um homem sem dolo, sem hipocrisia, sem falsidade. Era um homem que empenhava a sua fé, a sua vida a Deus. Creu tanto em Deus que não chegou a provar a morte. Ele foi tomado por Deus e foi para o céu. Vejam que isso que Deus faz com Enoque não foi por causa de um fato ocorrido, mas foi por causa da prática, do estilo de vida que Enoque levava. E eu digo para você, querido, que você não precisa ser muito eloquente, você não precisa ter o dom da pregação, o dom da música, você não precisa ter dons que as pessoas tanto perseguem. Basta você ser fiel a Deus, caminhar com Deus. Por mais que seja a sua simplicidade, você ser uma pessoa honrada, honesta, uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa que agrada a Deus. Então a gente vê que o estilo de vida de Enoque era uma vida de fé. Segundo personagem, versículo 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E o versículo 7 vai dizer, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Veja que Deus fala com Noé. Noé não estava vendo chuva. Noé não via motivo pelo qual o mundo ser tomado, ser coberto por águas e matar todas as espécies da face da terra. Mas quando Deus fala com Noé, Noé vai avisar ao povo. Noé vai pregar ao povo. E a Bíblia diz que Noé ficou durante anos construindo aquela arca, selecionando animais. E obviamente Noé o tempo todo sendo ridicularizado por sua geração. As pessoas, eu fico pensando, passavam por Noé e diziam assim, olha lá o louco, construindo uma barca, construindo uma arca. Ele pensa que é mais santo do que todo mundo? Esse homem é um fanático. Eu fico imaginando que no tempo de Noé, quantas investidas, quanto descrédito as pessoas tinham dele. E Noé persiste. Sabe por quê? Porque ele sabia em que ele cria. Ele conhecia o Deus que ele seguia. E por isso que, ainda que ele não pudesse ver, a sua fé estava depositada no Senhor. E a Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus e construiu a arca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Noé salvou a sua família porque teve fé. Noé salvou a sua vida porque teve fé. Noé salvou todas aquelas espécimes porque ele teve fé. Fé num Deus, onde ele acreditava que estava falando com ele, se revelando a ele. E a pergunta que eu faço para você, você tem discernimento para entender quando Deus está falando com você? Você consegue discernir quando a voz de Deus vem ao seu coração e pela fé você precisa tomar atitudes? Assim era o estilo de vida desses homens. Então eu encerro essa palavra hoje dizendo o que diz o versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quem vai a Ele, Ele recompensa. E sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Com tudo que nós temos vivido, passado, visto, é preciso que tenhamos fé. É tempo de ter fé. É tempo de acordar. É tempo de conhecer a Deus. É tempo de ter fé. Vamos orar? Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nosso Salvador, queremos declarar que é por fé que nós oramos. Queremos declarar, Senhor, que é por fé que nós vivemos. Queremos declarar que é por fé que nós chamamos, Senhor. E agora, meu Pai, quando aqui onde eu estou já é noite, quando gravo essa mensagem, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está recebendo esta palavra.
Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, visita cada família, cada hospital, cada leito, cada profissional de saúde, cada profissional de segurança ou do comércio onde há necessidade de trabalho, nas indústrias, no mar, aonde quer que seja, na agricultura, meu Pai. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, Senhor, sobre cada um de nós. Bênção de saúde, bênção de cura, Pai, bênção de restauração, a bênção de fé. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos a Ti, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe e nos dê um restante de noite em Sua presença. Foi muito bom estar com você essa noite, foi muito bom falar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que não consegui dizer. Amém? Fica na paz, um beijo no seu coração.